Olá pessoal, sou o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus de Água Branca, Piauí, sou escritor e também comentarista de lições bíblicas de adulto da CPAD. Pois bem pessoal, nós sabemos que o movimento pentecostal no Brasil foi introduzido aqui no contexto da Assembleia de Deus pelos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg. Esses missionários depois tiveram a cobertura da Igreja Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, que naquela época era conduzida por Levi Petrus. Na verdade, Levi Petrus levantou uma grande obra missionária, ele apoiava mais de 230 missionários no mundo, inclusive em países da África também. E ele deu uma ampla cobertura ao apoio missionário aqui no Brasil, né, apoiando os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, enviando vários outros posteriormente para dar apoio e sustento à obra missionária aqui no Brasil. E Levi Petrus ele tinha uma base missionária forte ali na Suécia e que mantinha esses missionários. E ele tinha um secretário nessa época que chamava-se A.P. Franklin, né? O A.P. Franklin ele era o secretário de missões e ele visitava essas bases missionárias, esse trabalho missionário, para dar apoio e também dar relatório da obra missionária nos países onde a igreja de Estocolmo, da Filadélfia, tinha esses missionários. Pois bem, em 1926 ele esteve aqui no Brasil. Ele fez uma ampla cobertura aqui do trabalho missionário do Brasil, a partir do Pará. Ele esteve visitando várias localidades, vários lugares ali no Pará. Ele faz um detalhamento bem preciso, na verdade ele faz um relatório, e esse relatório ele cobre também outros estados que ele visitou, como Pernambuco e também Paraíba. E nós vemos em 1926 como era o trabalho aqui no Brasil. Franklin esteve aqui nessa época e ele volta à Suécia. Em 1927 ele publica o livro, que é esse que eu quero mostrar para você. Está aqui o livro, que é Va o Väckelse da América. Va o Väckelse da América, conforme está o título aqui, publicado em 1927 pela Igreja da Filadélfia. Ele quer dizer clima e despertamento e avivamento na América do Sul. Então esse livro é muito precioso porque ele traz detalhes, né, do movimento pentecostal, mostrando algumas características desse movimento no começo e até costumes, né, que o Franklin observou, como a questão da paz do Senhor, que chamou a atenção dele, que ele mostra aqui nesse livro. E ele tem aí a curiosidade de fazer entrevistas, né, com vários novos convertidos, com pessoas que tinham aderido ao movimento pentecostal, com missionários. Ele coloca tudo neste livro que ele vai detalhar, né? Então é um livro interessantíssimo para a compreensão do início da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Lembrando que nessa época que Franklin esteve aqui, a Assembleia de Deus só estava com 15 anos, ainda era o movimento bem recente, né? Só tinha 15 anos de fundação. Aí a Assembleia de Deus estava em fase de implantação, na verdade, né? Esse movimento aqui no Brasil. Então esse livro é precioso, eu estou fazendo aqui uma leitura dele, né? Vou procurar resenhar esse livro mais na frente. Então ele conta vários detalhes. Cada capítulo é precedido aí por uma breve introdução que ele faz mostrando dados, estatísticas sobre o Brasil. E depois ele vai entrar aí em detalhes, né? Ele fala muito do Daniel Berg, do trabalho do Berg, do trabalho do Wingre. Ele fala uma coisa interessante do Berg, é que o Berg ele era uma pessoa tinha uma empatia tão grande pelos outros, pela obra missionária, que ele era uma escandinavo que viveu na América há muitos anos e veio para uma cultura totalmente diferente, um clima totalmente diferente, até adverso para eles, que vem de um clima frio, e vieram de um clima frio e entraram aí num clima quente, como era
o clima aí de Belém. E ele fala que uma coisa que chamou a atenção é que o Berg, sempre que comia aquelas comidas diferentes do Pará, que era muito estranha para ele dizia muito boa, muito boa, muito boa. O Frank registra isso nesse livro, né? Mostrando como eram os missionários, como é que eles vestiram a camisa da missão. Na verdade, esse livro é uma preciosidade, ele inclusive coloca hinos aqui em português, que eu achei interessante. Ele fala do trabalho em Manaus, ele mostra a foto desse diácono com 9 filhos, né? Tá aqui o nome do diácono, tem a família dele, o nome dele está no livro. Aqui, na outra página, ele mostra um batismo, né? Aqui também Manaus. Manaus, nessa época, a grafia era com O aí no final, né? Então é um livro realmente que enriquece o nosso projeto aí, futuramente, traduzir esse livro e colocar à disposição dos irmãos, como estão fazendo aí com outras literaturas. Tá bem, pessoal? Só um breve aí resumo desse livro, esta obra especial do A.P. Franklin, que era secretário de missões da Igreja da Filadélfia. Eu cito ele no livro Corpo de Cristo, não essa parte, mas eu cito Franklin em outro contexto, né, com o Levi Petro, no livro Corpo de Cristo, que será estudado aí no próximo trimestre na escola dominical. Tá bom, pessoal? Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.